Bom dia, bom dia. Bora compartilhar uma palavra hoje. A palavra de Deus para nossa vida hoje, está lá no Salmo 91, quando ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esse é um salmo, uma palavra muito forte, uma palavra que quando a gente traz para a consciência, a gente começa a refletir nela, a gente vê a proteção de Deus, sobre nossa vida. Mas também é uma palavra que nos leva a confiar, a entender que tem alguém nos cuidando, alguém nos protegendo. Que nos momentos de dificuldade que a gente estiver passando, a gente se lembra desse Salmo 91. Quando a gente vai lá na palavra, a gente busca lá, a gente lê, a gente vê no Salmo 91 um cuidado maravilhoso de Deus para conosco. Então eu vou compartilhar com vocês uma palavra para o dia de hoje, para a semana, para esse momento que vocês estão passando, Eu não sei o que se passa com vocês hoje, mas Deus falou comigo para compartilhar essa palavra porque é uma palavra muito forte, uma palavra de bênção, uma palavra que traz um ânimo, uma fé, Acaba aumentando a nossa fé nele. Amém? Então vamos para a palavra. A palavra de Deus hoje fala sobre o abrigo do Altíssimo, que fala assim: quando a vida parecer incerta e os desafios surgirem como tempestade, lembre-se, você tem um refúgio, E lá no Salmo, como eu já li, no Salmo 91:1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esta é uma chave para a paz. Não é sobre tentar enfrentar tudo sozinho, mas sobre escolher fazer do Deus Altíssimo o seu lugar de morada, o seu abrigo seguro. Ao fazer isso, você pode declarar com confiança: o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é o Deus em quem eu confio. Amém? E quando a gente confia, em Deus, não que a gente não vá ter medo, mas a gente tem uma segurança, porque os medos virão, sabe? Eles vão vir de uma maneira, às vezes muito forte, Esse medo que às vezes nos leva a nos afastar de Deus, mas a gente tem que entender que eles não podem nos dominar, Esse medo, ele não pode dominar quem eu sou, ele não pode dominar a minha alma. Esse medo, ele não pode me afastar da palavra do Senhor, me afastar de Deus. Na verdade, esse medo, ele tem que me aproximar de Deus, porque quando eu sentir medo, é na palavra de Deus que eu vou encontrar conforto, é na palavra de Deus que eu vou encontrar, um caminho para que eu possa superar esse medo, essa dificuldade, E o medo, lá no Salmo 91, ele nos lembra que a proteção de Deus é total sobre a nossa vida. Porque diz assim lá, Se você buscar, tá lá assim: você não temerá o pavor da noite, e nem a flecha que voa de dia. Você não se abalará com a peste que se move na escuridão, nem com a crise que destrói ao meio-dia. A nossa fé é o nosso escudo protetor. Mesmo que o caos esteja ao seu redor, tá lá na palavra: 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas nada te atingirá. A nossa fidelidade em Deus garante que o mal não chegará perto da nossa casa, nem da nossa vida. Que o mal não vai nos tocar, porque Deus está cuidando de nós, Cada passo que damos na nossa trajetória, Deus está conosco. E quando a gente, tem a certeza disso, que Deus está conosco, a gente tem uma paz, dentro do coração, uma paz muito maravilhosa que nos remete a viver coisas extraordinárias na vida. Não que a gente não vá passar por dificuldade, que nem eu falei, a gente não vai ter medo, mas a gente vai ter a sabedoria para enfrentar essas dificuldades, esse medo, E lá no Salmo 91, eles nos traz isso daí. Eles nos faz com que a nossa fé cresça, Que possamos realmente, viver aquilo que Deus quer
para a nossa vida, né? Que a gente confie realmente nele e descanse nele todo momento de dificuldade, até mesmo nos momentos de alegria, nos momentos prazerosos da vida, que a gente lembra que aquele momento quem está nos dando é Deus, né? E lá no Salmo 91 também, né? Deus, no finalzinho dele, Deus lá nos traz uma resposta, né? Nos traz uma promessa, né? Que diz assim, né? Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe darei resposta. Estarei com ele na angústia. Eu o levarei e o cobrirei de honra. Eu o saciarei com vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. E quando a gente entende, a gente compreende isso daí, a gente vê esse amor maravilhoso de Deus para a nossa vida. A gente viu o quanto Deus está conosco, o quanto Deus está nos cuidando a todo momento, sabe? E não tem como ser diferente, não tem como a gente querer viver de uma maneira diferente. Principalmente a gente que é cristão, a gente, sabe, tem que ter essa fé que Deus está conosco, independente do que esteja acontecendo na nossa vida. É Ele que está nos protegendo. Às vezes, um momento de dificuldade que a gente está passando é uma permissão de Deus na nossa vida, para que a gente amadureça, que a gente aprenda com aquele erro, para que a gente possa, sabe, ir para um nível diferente, sabe, para que a gente possa crescer com aquele erro ali. E quando a gente amadurece com o erro, a gente aprende com o erro, isso é sinal que a gente está preparado para viver algo novo de Deus, que a gente está preparado para dar um passo, né, no caminhar com Deus, né? E aí, irmãos, eu quero deixar aqui com vocês aqui uma palavra simples, curta, que é confie. Confie naquilo que Deus tem para você. Confie naquilo que você não vê, sabe? Confie naquilo que você sente quando se trata de Deus, quando se trata, sabe, de vida espiritual. Confie no Espírito Santo, sabe? Que ele fala com você, ele te guia, ele te protege, sabe? É ele que direciona seus passos. Confie, confie. Porque a coragem não é a ausência de medo, mas é a certeza que seu refúgio está sempre com você, sabe? É a gente fazer do Senhor, nosso Altíssimo, o nosso lar, que a gente possa descansar nele, sabe? Porque a gente vai sempre estar coberto, guardado e profundamente amado pelo Senhor. Espero que essa palavra fale com você, que essa palavra de hoje possa lhe ajudar, que você possa, sabe, refletir nesta palavra e entender que você é amado, que você é perdoado, que você é justificado pelo nosso Senhor. Que Deus abençoe, que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana e que todos os desejos do seu coração, sabe, todos os seus sonhos, Deus possa realizar. Mas acredite, confie que Ele fará acontecer. Amém? Um ótimo dia.